a esse encontro virtual para tratar de treinamento e desenvolvimento aqui no site do Instituto de Desenho Instrucional. Eu vou falar da área a qual pertenço, que é a área da educação. Então, eu vou falar sobre seu site e sua aula. Aqui, a gente vai tratar sobre um recurso tecnológico já disponível há bastante tempo para divulgar a sua aula, a sua sequência didática, a sua revisão de conteúdo ou até o portfólio de seu aluno ou de seu mesmo. Então, as dicas que a gente vai dar aqui também servem para qualquer outro profissional que queira veicular o seu trabalho. Bom, especificamente na área da educação, a gente usa muito pouco ainda os recursos da internet, os recursos virtuais. Por quê? A gente estava acostumado com recursos como o mimeógrafo, o quadro e o giz e o retroprojetor, que é esse aparelho que era um ancestral do PowerPoint. Então, quando eu comecei, os recursos tecnológicos que existiam eram esses, eu e muitas outras pessoas, porque a maioria dos professores que estão hoje atuando, eles foram criados e educados no século passado. Então, nós tínhamos que fazer uso desses recursos da melhor forma possível, muito embora não se usasse muito o tal do PowerPoint, do avô do PowerPoint, que é esse retroprojetor. Ainda mais que tinha que ligar na tomada, tinha que mexer, tinha que aprender a mexer. E a gente vem de uma educação que nos dizia sempre, não mexe que estraga, certo? Então, quando a gente ia botar a mão em alguma coisa, nos ensinavam isso, e quem foi criado ouvindo isso ainda deve ter introjetado o comportamento de não mexer que estraga. Então, muita paciência, você aluno, com o seu professor, porque ele é de um tempo que se ensinava assim. Então, como? Né? Como? Precisamos agora, mais do que nunca, nos adequar a uma realidade que é virtual, é à distância e que deve buscar interação. Essas são as características que o Google Sites oferece. Certo? Então, quais são as dicas que eu daria para que a gente consiga, nós professores, usarmos esses recursos hoje, certo? O que eu aprendi com 1% de auxílio e 99% de transpiração. Então, sendo curioso e mexendo, não vai estragar, certo? O aplicativo não estraga, então a gente deve usá-lo. O Google Sites ele é bastante fácil de usar, mas precisamos deixar de lado aqueles medos e as desculpas de falta de tempo, por exemplo. Deixar de lado o fazer perfeito, né? O recurso está aí para nos auxiliar. E fazer exatamente o contrário do que nos ensinavam na infância do século passado. Seja curioso, supere seus traumas e mexa em todos os aplicativos para aprender. Experimentando algum, dentro da grande variedade de recursos, de aplicativos, algum servirá para o tipo de interação que precisas. Então, quais as vantagens, por exemplo, do Google Sites? Já está aí, né? Ele é gratuito. Ele não requer registro, se você possui uma conta do Google. Então, pode usá-la agora, se você possui a conta do Google, com apenas alguns cliques, já que é uma ferramenta estruturada de criação de wikis e páginas da web oferecida pelo Google. Ele é intuitivo, ele se diz very user-friendly, é intuitivo, vai mostrando o caminho que tu tens que usar. Ele é customizável, tem templates, modelos para tu seguir, ele não é criado do nada,
certo? E o mais importante, ele é interativo. O objetivo declarado do Google Sites é que qualquer pessoa pode criar sites simples que ofereçam suporte à colaboração entre diferentes editores. Quer dizer, a interação em vários níveis, seu com seu público-alvo, seu com seu colaborador, seu com seu aluno. Para quê? Né? Quais são as indicações, por exemplo, dentro da área da educação? Eu posso veicular uma sequência didática que, em uma explicação bem rapidinha, pode ser definida como uma sucessão planejada de atividades progressivas e articuladas entre si, guiadas por um tema, que podem ser os transversais, né? Por um objetivo geral ou por uma produção final. São sequências de atividades de diferentes tipos e níveis de complexidade que se articulam entre si e se organizam para obter um produto final. Na verdade, como eram as antigas oficinas, né? Então, levam o aluno a ter um produto final. Ela visa uma progressão em espiral, que leva o aluno a aprendendo e produzindo, certo? A sequência didática é global e ela é integradora, combina com a interação do Google Sites. Mas ele também pode servir para colocar a tua aula, o teu portfólio de conteúdos, a tua revisão de conteúdos, certo? E o mais importante, a interação. No novo Google Sites, ele se autodenomina novo Google Sites, porque antes já tinha o clássico, o administrador do G Suite, que usa o novo Google Sites, pode criar e publicar facilmente sites projetados, sites de eventos, sites de conteúdo interno de uma turma, por exemplo, e não é necessário ter um grande conhecimento técnico. O professor e o aluno, eles podem colaborar com outras pessoas, como já acontece nos outros documentos do Google, né? Aquele Docs, ele é compartilhado com outro e a outra pessoa pode ver o que está fazendo e ao mesmo tempo trabalhar no mesmo documento, certo? Então, vamos botar a mão na massa. Qual é o caminho para se aprender a fazer a página do Google Sites? Bom, é simples. Página do Google, aquela normalzinha, página do Google, Google Aplicativos, novo Google Sites, certo? Vamos tentar mostrar isso na prática, certo? Vamos ver, essa é a página do Google, que eu falei, né? O caminho era a página do Google, depois o aplicativo, que vai estar aqui. Este aqui é o Google Sites, dá para ver aqui, ele nem sempre vai estar no mesmo lugar. Essa janelinha aqui, a gente coloca o recurso onde quiser, então talvez esteja em um lugar mais padronizado. Bom, esse é o ícone, clica nele. Clicando nele, essa vai ser a parte em que eu vou poder criar o meu site, certo? Então, tem ali embaixo, criar, aqui, novo Google Sites ou criar. Posso ir pelos dois caminhos, aconselho a ir direto por aqui. E aqui tá, vai abrir os que a pessoa já tem, esses aqui são os meus, ou então os modelos, os templates que eu falei antes. Um em branco, ele não é totalmente em branco, né? Não precisa ficar em pânico quando clicar nele, porque ele vem as partes para se ir colocando o conteúdo, ou direto um modelo que já tem figuras, títulos e para ir completando. Bom,
Deixa eu mostrar um aqui. Esse aqui é um que eu tenho, eu já fiz, certo? Para minha escola, mas especificamente para uma turma. Aqui do lado eu posso inserir caixa de texto, imagem, documento do Drive, incorporar links. E aqui tem os layouts, que eu posso incorporar também, e outros tantos recursos que tem. Então, texto recolhível, aquele texto que encolhe, o índice, um carrossel de imagens, escolho um arquivo de imagens e ele vai passando todinhas. O botão para se seguir, então o botão é esse recurso aqui, ó, Next Page, eu coloquei aqui. Um marcador, um vídeo do YouTube, agenda, mapas, textos, enfim, são muitos recursos. Além de páginas, eu posso acrescentar outras páginas, certo? Então, aqui eu tenho as páginas que eu acrescentei. As páginas estão aqui, eu abro elas aqui e aqui estão as minhas páginas. Além disso, eu posso duplicar essa página, eu posso adicionar uma subpágina nela, e também tem os temas. Eu acho poucos temas, mas já são mais que suficientes para se fazer um excelente trabalho. Aqui eu tenho outro que é um projeto dos alunos, um jornal Verbo Voco Virtual. Então, olha só, o design completamente diferente, mas com os mesmos recursos a se incluir. Inserir os recursos, as páginas, aqui eu tenho outras 3 páginas e subpáginas na última. Tenho os temas também, se eu quisesse mudar. Aqui também tem outro completamente diferente. Então, ele é limitado, mas dá para se colocar muita coisa nele, certo? Bom, visto isso, o que nos sobra para falar? Então, sobre o caminho, já está entendido. Então, é o Google Sites ali, a primeira página do Google, acessa os recursos e vai ali para a página direto dos modelos que se vai inserindo e fazendo as colocações ali. Bom, visto isso, a mão na massa, né? Lembrando que deve-se mexer e tal, eu quero resumir dizendo que, só lembrando que esse recurso permite a possibilidade de o professor e o aluno, apesar de estarem separados física e temporalmente, possam trabalhar em um só projeto com o objetivo centrado num só interesse pedagógico, com objetivos bem definidos, né? Projetar, organizar, veicular informação e conhecimento com base em interações e avaliações constantes. Além da interação, né? Oferecer pela interação a possibilidade de reconhecer o plano geral da atividade ou da sequência didática, identificar situações de comunicação próprias do mundo virtual, depreender recursos linguísticos virtuais mobilizados por suas narrativas, etc. O objetivo comum de todas as sequências didáticas que compõem um site é o desenvolvimento da proficiência produtiva do aluno. Escrita, oral, estética, interpretativa, organizacional, num certo gênero ou em vários gêneros ao mesmo tempo, assim como a reflexão sobre aspectos pertinentes à língua e às linguagens envolvidas em um site. É aconselhável, então, que não só se experiencie a produção de um site para o aluno, mas que estimule o próprio aluno a organizar o próprio site, em formato de, por exemplo, um portfólio dos aprendizados dele, uma revisão de conteúdo, um resumo,
Uma aula em formato de SD, de sequências didáticas, são tão importantes quanto um portfólio onde o aluno pode treinar suas habilidades estéticas, organizacionais, criativas, buscando soluções e desenvolvendo conhecimento. Então, assim, o seu site será a sua aula. O nosso trabalho será a sua recompensa. Eu gostaria de deixar aqui o meu contato também e para qualquer apoio que se precise, se necessário for, eu quero agradecer e desejar bons estudos para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Obrigada, até um próximo encontro.